Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma edição muito caprichada de uma obra extremamente clássica que praticamente todo mundo já ouviu falar, pelo menos já ouviu falar, né? É As Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites é um romance ultra clássico que faz parte do arcabouço da cultura do Ocidente, por incrível que pareça, muito mais do Ocidente, apesar de que são histórias da Arábia, né? São os contos da Arábia, né? Na verdade, As Mil e Uma Noites conta a história de da filha de um vizir, de um sultão, que se dispõe a quebrar um padrão de comportamento de um determinado sultão, que depois de ter sido traído pela esposa, né, enquanto ele estava em campanha, ele volta para cá e descobre que foi traído. Então ele decide que não vai mais casar, quer dizer, ele vai até casar, ele casa, tem a noite de núpcias com a mulher. Depois ele manda matar ela para não correr risco de ser traído de novo, né? E a Sherazade, a famosa Sherazade, pede ao pai, inclusive, para apresentá-la ao sultão, porque ele é uma mulher muito bonita. Ela sabia que o sultão ia se interessar por ela. E dito e feito, o sultão se interessa por ela, casa com ela, e na noite de núpcias ela promete contar para ele uma história tão empolgante que ele não vai querer terminar naquela noite, ele vai querer dar continuidade. E, de certa forma, o que ela faz é começar a relatar o folhetim. O folhetim é a essência da história das novelas, as famosas novelas brasileiras, né? Que é um gênero que no Brasil fez muito sucesso e ainda faz algum sucesso. É baseado no estilo folhetim, quando você narra uma história em capítulos e você deixa sempre um gancho, uma coisa, um suspense, deixa um mistério para o próximo capítulo. E assim você mantém a sua audiência cativa, né? Aqui no nosso canal nós já falamos do famosíssimo O Conde de Monte Cristo, que é um dos grandes folhetins da história e também uma dica excelente de leitura. A leitura das Mil e Uma Noites é uma leitura muito simples, muito direta, muito objetiva. Você sendo mesmo um iniciante na literatura, você não vai ter grande dificuldade de ler As Mil e Uma Noites. Um termo ou outro pode ser que você tenha alguma dificuldade, mas eu acredito que vai ser muito pouco. E existe também a versão, né? Essa versão aqui, eu vou até falar um pouquinho dessa versão primeiro aqui. Essa versão é da editora Nova Fronteira. É uma edição de colecionador, uma edição espetacular. Ela vem com essa sobrecapa de cartão bem grosso, tá? Bem grosso mesmo, muito bem acabado. São várias formas que você pode exibir ele na sua estante. Tem essa lombada longa aqui, mais larga, né? Tem essa capa, né? Além dos livros que também são primorosamente feitos pela Nova Fronteira, tá? Uma edição muito bacana de 2015. E ela tem o prefácio de um professor, de um pedagogo, de um escritor muito famoso brasileiro, que é o Malbataan. É o apelido dele, né? O nome dele é Júlio César, eu não lembro completamente agora. Mas o Malbataan é um escritor famoso brasileiro que escreveu muitas histórias infantis e escreveu muitos contos baseados para explicar a matemática, e ele era um grande fã, mas um grande fã das Mil e Uma Noites, tá? Das histórias que a Sherazade conta aqui nesse livro fantástico, né? Que foram 1001 noites contando história para o sultão, para que ele não consumasse o casamento e não matasse ela no dia seguinte, né? Já é uma personagem, uma heroína feminina, numa época em que se fala tanto em empoderamento das mulheres. Na verdade, na literatura, o empoderamento já existe há muitos e muitos anos, né? Também tem um vídeo no nosso canal falando do romance da Marion Zimmer Bradley. Oh, meu Deus, ela me deu branco. As Brumas de Avalon, lembrei. As Brumas de Avalon, que também é a história do Rei Arthur, narrada sob a ótica das mulheres da história, que realmente eram muito importantes na história do Rei Arthur. Aqui a Sherazade é fundamental, é ela quem leva o sultão durante 1001 noites, né? Imagina, 1001 noites, né?
Mil e Uma Noite dá mais de 3 anos, né? 3 anos contando histórias. E aí, entre as histórias, tem vários contos super famosos. Se você quer conhecer a origem deles, tá aqui. Ali Babá e os 40 Ladrões, Simba, o Marujo, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, e muitos outros. São histórias excelentes. É, na verdade, um livro de contos. É, na verdade, um livro de contos que tem uma história raiz, uma história fundamental que vai transcorrendo paralelamente, enquanto ela vai contando esses pequenos contos, e todos eles espetaculares. Como eu falei, literatura clássica, fácil e muito boa para você que quer se inserir um pouco nesse mundo dos livros, da literatura. É espetacular. Essa edição da Nova Fronteira, não tenha dúvida, é uma edição digna de colecionador, de você ter na sua estante. É um espetáculo mesmo, tá? São 2 volumes, cada um com 500 e poucas páginas, mas não se assuste, porque você vai ler isso aqui com a maior tranquilidade do mundo, tá? Então fica essa dica aqui do nosso canal Coisa de Colecionador, As Mil e Uma Noites. Imperdível. Até a próxima.